João, vamos falar de estiagem, está elevado o alerta, viu? A falta de chuva vem trazendo riscos no abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. O Rio das Velhas entrou em estado de alerta na região de Honório Bicalho, distrito de Nova Lima. É lá que a Copasa faz a captação de água para o abastecimento de grande parte da região metropolitana de BH. Em comunicado divulgado no início dessa semana, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, o CBH Rio das Velhas, alertou que se a situação persistir, a gente vai ter a necessidade obrigatória de restrição de uso de água. Hoje, medidas para amenizar a situação do manancial foram discutidas em uma reunião do grupo gestor de vazão do Alto Rio das Velhas, o Convazão. Para falar um pouco do que foi decidido, o Rock News recebe agora o secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Marcos Vinícius Poliano. Boa tarde, Marcos. Bem-vindo ao Rock News. Boa tarde a todos vocês. Poliano, vamos falar um pouquinho sobre a situação atual do Rio das Velhas. A gente está vivendo um momento crítico? Isso, a gente tem que pensar sempre, né, que a água que a gente tem na nossa torneira, na verdade, não é produzida pela Copasa, ela é captada no manancial, né? E aqui na nossa região metropolitana, nós captamos água na bacia do Rio das Velhas e na bacia do Paraupeba, né? E no caso do Rio das Velhas, ele é responsável por 60% do abastecimento de Belo Horizonte e 40% do abastecimento da região metropolitana, né? E o nosso rio é um guerreiro, né? Vem sobrevivendo a duras penas a todas vamos dizer, aos maus tratos que a gente, ao longo da história, vem fazendo a ele, mas agora a gente chegou numa ação extremamente crítica, que a gente chama, né? Porque nós estamos com uma vazão de rio na casa dos 10 metros cúbicos por segundo, e a Copasa retira mais ou menos 6,5 metros cúbicos. Traduzindo isso em palavras, é como se você tivesse só 10 litros de água, né? E desses 10 litros, 6,5 você tira para abastecer a região metropolitana, então sobra só praticamente 3 metros, 3 litros, vamos dizer assim, de água para o rio seguir, né? Então isso deixa a situação extremamente preocupante, porque, vamos dizer, se esse nível continuar diminuindo, ele compromete, sim, né, o abastecimento nosso aqui. E nós temos que lembrar que no Rio não é só para Belo Horizonte, né? O Rio, ele segue o caminho dele, o Rio passa, inclusive, em outros municípios da nossa região metropolitana, né? Abastece Sete Lagoas também. Então, daí todo esse estado de alerta que a gente vem sinalizando para toda a sociedade, para que todo mundo tome consciência desse momento crítico por qual a gente está passando. Marcos, prazer falar com você, João Henrique do Vale. Hoje, né, teve a reunião do Convazão, né, que é o grupo gestor de vazão do Alto Rio das Velhas. O que ficou definido, né, e essas medidas já entram em vigor agora? Como é que ficou essa situação dessa reunião? Você tem que entender que o rio, todo mundo quer água no rio, quer água na calha do rio, né? Mas esquece que para que tenhamos água na calha, a gente tem que fazer todo um processo de conservação e de produção de água no entorno, né? Então, o que vem acontecendo ao longo do tempo é que a gente vai desmatando, a gente vai destruindo nascente, vai impermeabilizando o solo, por exemplo, vai asfaltando, cimentando, né? Vai rebaixando com a mineração lençol freático. Então, o que acontece? A gente deixa de proteger áreas de recarga, como a Serra do Curral, Serra da Moeda. Então, nós temos um sistema natural de produção de água. Como esse sistema ele vai sendo comprometido, né? Não adianta a gente pensar que vamos ter água na calha. A água que tem dentro da calha do rio é consequência de tudo isso que a gente faz no entorno dele, né? Então, assim, a gente tem trabalhado nessa ideia do comitê de tentar rever essas políticas de preservação, e é necessário que todo mundo se engaje em relação a esse propósito, né?
e emergencialmente nós estamos tentando utilizar alguns reservatórios de algumas empresas. Por exemplo, a AngloGold tem algumas reservas, que é o sistema peixe, para que ela possa aportar água para dentro do rio, né, através desses reservatórios, e com isso a gente manter a vazão dentro dessa criticidade, o que a gente não quer que piore, né? Para vocês terem uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia, esse era um valor que normalmente, de 10 metros, que a gente atingia lá para o mês de setembro, na estiagem. Quer dizer, nós estamos no início de agosto e já estamos com esse nível extremamente reduzido, né? E como eu falei, a água você não produz, a água você capta. Então, se você não tiver um rio, né, fortalecido, você cada vez menos vai ter água na calha do rio e, consequentemente, menos disponibilidade. Então, o que a gente está pedindo, inclusive, também, é que onde haja captação de água, porque existem empresas ali que captam água também na bacia do Rio das Velhas, que diminuam, né, reduzam a captação para que a vazão do rio se mantenha, porque nesses momentos de crise, a prioridade é o abastecimento humano, né? Então, nós estamos focando todo o nosso esforço, né, chamando a todas as empresas e todos que têm empreendimentos ali para ajudar nesse processo, né? A Copasa está tentando reduzir a captação e tentando pegar o máximo que consegue no sistema Paraopeba, que hoje tem um volume de água muito grande e, consequentemente, do lado do Paraopeba nós não temos problema. Então, nós estamos tentando fazer também essa ação, né? E temos um apelo também para a sociedade, né? Que faça realmente um uso bem consciente da água, né? Que as pessoas às vezes confundem a ideia de que a água é um bem renovável com inesgotável. Não é bem assim. O fato da água se renovar através da chuva, né, da natureza, não significa que esse bem seja inesgotável, e é o que acontece, né? Nós estamos vivendo agora um momento de muita limitação da disponibilidade hídrica, e aí todo mundo tem que também tentar fazer a sua parte nessa história. Ô Marcos, você tocou num ponto que muitas pessoas, né, fazem confusão, que é a questão que Belo Horizonte e cidades da região metropolitana, elas são abastecidas pelo sistema Paraopeba, né, que é o conjunto de 3 represas, e também pelo Rio das Velhas. Explica pra gente como é que é feita essa distribuição, né, do abastecimento aqui na região metropolitana e, nesse caso do Rio das Velhas, dá para citar quais cidades ou parte das cidades que serão atingidas? Então é isso mesmo que você falou, quer dizer, é preciso entender que essa região metropolitana é muito grande, né? Tem quase 5 milhões de pessoas, então um rio só não dá conta do abastecimento da cidade toda, né? Então você tem uma parte dessa região metropolitana que é abastecida pelo sistema Paraopeba, né? Que inclusive foi comprometido todo com aquele com o rompimento da barragem ali, e agora está entrando em operação uma nova captação. E tem uma outra parte da cidade que é abastecida pelo sistema Velhas. Então, por exemplo, Belo Horizonte mesmo, 60% da região da cidade, da capital, é abastecida pelo Velhas, né? Então, a região centro-sul, essa região oeste, leste, toda essa região, ela é abastecida pelo sistema Rio das Velhas, né? E você tem cidades, né, que são absolutamente, totalmente dependentes do Velhas, como Nova Lima, Sabará, né, Raposos. São cidades que dependem somente do Rio das Velhas para o seu abastecimento, né? Então, embora a gente tenha água em um e outro rio, mas, na verdade, essa região toda ela é abastecida pela somatória, né, dessas duas bacias. Então, as duas têm que estar operando
com capacidade para dar resposta a essa necessidade da capital de abastecimento. E você tocou num ponto aqui que eu queria mencionar, né, que, por exemplo, Belo Horizonte, que é a nossa capital aqui, não produz uma gota d'água, né? Nós impermeabilizamos tudo, estamos canalizando o curso d'água. Então, o que acontece? Quando chove aqui, a maioria das coisas que acontece é inundação, estrago, né? e destruição, porque a gente não absorve essa água de chuva. Essa água ela cai e vai embora, né? E não fica nada retido. Então, nós dependemos fundamentalmente das águas da cabeceira, das águas que estão, inclusive, em outros municípios, para a gente poder continuar sobrevivendo, né? Uhum. E por isso que a gente vem aí numa luta muito grande, e aproveitando esse momento, né, para falar para a sociedade, né, através do comitê, do projeto Manausão, a necessidade de preservação de áreas de recarga, como a Serra do Gandarela, a Serra do Rola Moça, a Serra do Curral, né, que vem sendo gradativamente invadido ali, tanto por questões imobiliárias, quanto pela questão também das mineradoras. Então, a gente tem que entender que nós precisamos de manter áreas de topo de morro para recarregar. Uhum. Esses sistemas são vitais para a gente manter a nossa cidade abastecida. Então, não adianta pensar na água só quando ela falta. Nós temos que pensar ao longo do ano como que a gente vai preservar esse bem tão essencial para a nossa vida e para a vida, né, da biodiversidade. Você tocou num ponto importante, né, dessa questão de preservar a água e dessa preocupação, né, igual Belo Horizonte, que depende de outras cidades. Nós tivemos aí a tragédia, né, o crime da Vale lá em Brumadinho, e a gente perdeu a captação do Paraupeba, né, do rio Paraupeba, que joga água aqui para o sistema que abastece a região metropolitana. Esse sistema ainda não entrou o novo sistema, nova captação ainda não entrou em operação. Isso está afetando também essa situação do Rio das Velhas e outros rios aqui da região metropolitana? A gente, no caso do Paraupeba, a gente tem uma vantagem, porque você já tinha grandes reservatórios, né? Como o Várzea das Flores, né? O Serra Azul, você tem outros sistemas lá que já tinham uma capacidade de armazenamento de volume de água, e esses reservatórios estão muito cheios ainda, estão na casa ainda dos 80%, né? Então, é diferente, só para explicar para os ouvintes aí, porque no caso do Velhas, a captação ela se dá a fio d'água, ou seja, nós não temos reservatórios no Velhas, né? Então, o que você faz? Você capta a água diretamente no rio, né? No sistema Paraupeba, você tem vários reservatórios, até porque geograficamente a área lá é maior e favorece a formação desses reservatórios. Então, vamos dizer que nesse momento, embora a gente tenha esse problema da captação por conta desse crime da Vale e tudo mais, né? Mas ela não está afetando a captação do sistema Paraupeba porque tem reservatórios, né? O nosso problema aqui é, como eu falei, porque a região do Alto Velhas, para todo mundo entender o que nós estamos chamando aqui de Alto Velhas, é ali a região que vai Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima, Nova Lima. Então, toda a água que a gente tem aqui, né, no caso de Belo Horizonte, ela vem exatamente dessas regiões aí, né? Então, como essas regiões vêm sendo muito afetadas por essas atividades todas que eu já citei, e com a diminuição de chuva substancial que a gente teve esse ano, né, a somatória disso tudo foi, de certa forma, essa criticidade que a gente chegou de vazão do Rio das Velhas, né? Então, isso tudo alerta a gente, né, de que nós temos que ter uma preocupação com o futuro, né? Nós temos que ter políticas públicas voltadas para a preservação desse bem essencial. Você imagina uma capital sem água, quer dizer, é impensável, né? Quer dizer, você não tem como sobreviver
E aqui, se a gente não cuidar dessas duas bacias que nós temos, que é o Paraupeba e Velhas, nós não temos outras mais próximo da gente, né? Então, a gente tinha que ter uma relação muito mais, eu diria, até afetiva, carinhosa e preocupada, né, com o futuro desses rios, porque eles são essenciais aqui para a gente estar onde estamos, né, e termos as atividades todas que a gente tem aqui. Marcos Vinícius Poliano, secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, conversando com a gente aqui. O alerta está aceso, meu amigo. Agora compete a você aí também fazer a sua parte para que o desabastecimento não se torne de fato uma realidade. O Marcos quer deixar dicas, quer orientar a população aí, deixar um recado para que a gente cuide do que é nosso aí e já pense aí no médio e longo prazo? É isso mesmo. Eu agradeço primeiro a oportunidade de vocês, né? Num programa, né, tão jovem, vocês são jovens e é muito importante falar para essa galera nova também que é isso, né? A gente tem que cuidar do futuro, quer dizer, e o futuro você consegue, você constrói no presente, né? Não adianta depois querer construir futuro lá na frente, não. Depois que tiver tudo destruído, não tem o que fazer. Então, vai desde isso aí que eu falei, né, da gente ter um consumo mais consciente da água, não dá para ficar lavando passeio com água né, tratada, né? Essa ideia de que a Copasa não produz água, isso todo mundo tem que botar na cabeça, né? E não existe fábrica de água, a fábrica de água é a natureza, né? E se você não tiver um solo permeável, topo de morro, área de recarga, preservação de nascente, não tiver tudo isso, você não vai ter água em rio. Então, o rio é uma consequência do que a gente está fazendo no nosso entorno. Então, ou a gente cuida bem, ou no futuro não há o que se cuidar, não há o que se fazer. Nós não vamos conseguir produzir água, né? A água não é igual cerveja. Ou seja, a água a gente tem que tirar da natureza e temos que realmente manter esse sistema natural de produção dela. Tá aí Marcos Vinícius Poliano conversando com a gente aqui no Rock News, secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Feito alerta, hein, João? Água não é cerveja, falou muito bem aí. Não é um bem que tá em abundância aí, a Copasa não fabrica água. Cada um fazer a sua parte aí pra gente cuidar do nosso futuro e deixar um planeta melhor para quem vem lá na frente, né, João? Lucas, a gente tem que pensar muito, né, no consumo principalmente, mas também nós estamos numa época de estiagem muito grande, estamos entrando na época em que nós temos muitos incêndios em parques que atingem as nascentes, atingem as matas, e isso é muito prejudicial também. Muita gente não sabe, mas isso prejudica também o abastecimento e essas nascentes. Então, vamos nos cuidar, vamos prestar atenção, porque o nível é crítico. Já foi feito o alerta aí, então se a gente não cuidar, a gente não vai ter lá para frente.